Olá, nós somos do Grupo 1 do Seminário de Teoria da Administração e nós abordaremos sobre a primeira parte da obra Vigiar e Punir de Michel Foucault. Michel Foucault foi um dos principais filósofos contemporâneos, nascido na França em 1926, em uma família de médicos. Sua trajetória foi marcada não só pelo pensamento teórico, mas também pela participação ativa em lutas sociais, como na criação do GIP, Grupo de Informações sobre as Prisões, que denunciava as condições desumanas das prisões francesas. Foucault teve grande influência em áreas como história, psicologia e filosofia, desenvolvendo principalmente os métodos da arqueologia e da genealogia. A arqueologia busca compreender como um saber se forma, analisando os processos e discursos que fazem com que determinado conhecimento seja aceito e institucionalizado pela sociedade, sem se preocupar em definir se ele é verdadeiro ou falso. Um exemplo é sua obra História da Loucura, publicada em 1961, onde analisa como o conceito de loucura foi construído socialmente, revelando desde cedo sua atenção às estruturas de poder e controle. Já a genealogia se concentra em investigar a origem e a transformação do poder ao longo do tempo, revelando as estruturas que o sustentam. Em Vigiar e Punir, Foucault analisa como a punição evoluiu dos suplícios públicos, que eram brutais e exemplares, como é o caso de Damiens, que foi esquartejado com os membros arrancados por cavalos e depois exposto em uma praça pública, para formas mais sutis de controle, como o encarceramento, que deixa de punir apenas o corpo e passa a atingir a alma, moldando indivíduos obedientes e úteis, os chamados corpos dóceis, em uma forma generalizada. Rompendo com a visão tradicional, Foucault defende que o poder funciona de forma microfísica, ou seja, não está apenas no Estado ou nas grandes instituições, mas circula em todas as relações humanas e atua diretamente sobre os corpos. A partir dessa lógica, ele desenvolve os conceitos de biopolítica e biopoder. Na teoria clássica, o soberano decidia sobre a vida e a morte dos súditos. Já na modernidade, o poder passa a gerir a vida, controlando populações por meio de políticas de saúde, natalidade, mortalidade e produtividade. O biopoder age de forma sutil, não pelo enfraquecimento direto das forças vitais, mas pela regularização dos corpos e organização das populações, garantindo indivíduos mais eficientes politicamente. Agora, abordando mais sobre os objetivos e contexto histórico da obra, Vigiar e Punir foi escrito por Michel Foucault e publicado em 1975, em um momento em que o mundo vivia mudanças sociais importantes. Na França, especialmente, havia um forte debate sobre direitos humanos, justiça e repressão social, além das condições desumanas das prisões, temas que ficaram ainda mais em evidência depois dos protestos estudantis de maio de 1968. Foucault não era um filósofo distante da realidade. Ele participava ativamente de movimentos sociais, como o GIP, que denunciava as violências dentro do sistema prisional francês. Foi dentro desse contexto que Foucault escreveu Vigiar e Punir, com o objetivo de mostrar que a maneira como a sociedade pune as pessoas não evoluiu simplesmente porque ficamos mais civilizados, mas sim porque o poder encontrou novas formas de controle, menos violentas, porém muito mais eficazes. Ele analisou como, no passado, a punição era feita através de violência física e pública com o objetivo de causar medo. Com o tempo, esse método foi substituído por formas mais discretas, como o encarceramento, que não expõe o corpo, mas busca controlar a mente e o comportamento das pessoas. Foucault explica que essa mudança não foi um avanço moral da sociedade, mas sim uma mudança estratégica do poder, que se tornou mais sutil e mais presente no dia a dia. O castigo deixou de ser espetáculo para se tornar um processo contínuo de vigilância e disciplina, algo que acontece em escolas, fábricas, hospitais e outros espaços, não só nas prisões. Portanto, a obra Vigiar e Punir nasce num momento histórico em que o mundo questionava os métodos de repressão e justiça e traz uma reflexão crítica sobre como o poder se reorganiza, se adapta e molda as pessoas para manter a ordem social. No capítulo inicial da obra Vigiar e Punir, intitulado O Corpo dos Condenados, Michel Foucault analisa as transformações históricas dos mecanismos de punição, demonstrando como a prática punitiva, antes pública e brutal, tornou-se silenciosa, técnica e psicológica. Essa mudança, que ocorre principalmente entre os séculos XVIII e XIX, não representa apenas uma amenização das penas, mas sim uma mudança profunda no modo como o poder se exerce sobre os indivíduos.
A punição deixa de incidir diretamente sobre o corpo e passa a operar sobre a alma, moldando comportamentos, atitudes e subjetividades. A execução de Robert François Damiens, em 1757, relatada por Foucault, com detalhes extremos, exemplifica o auge do poder soberano, que se manifesta de maneira visível, cruel e ritualizada. O corpo do condenado é destruído diante da multidão para afirmar a autoridade do rei e instalar o medo coletivo. O suplício não era apenas punição, mas um espetáculo pedagógico que revelava quem tinha o monopólio da violência e da justiça. Contudo, poucas décadas depois, observa-se uma drástica mudança. As punições tornam-se menos visíveis e espetaculares, sendo transferidas para os bastidores das instituições. A punição moderna, segundo Foucault, atua mais pela certeza de sua aplicação do que pela intensidade da dor infligida. A eficácia do castigo não depende mais do sofrimento visível, mas da regularidade com que se aplica. Não se busca mais assustar com os espetáculos, mas disciplinar pela internalização das normas. A justiça moderna abandona a violência explícita e assume uma forma mais racional, legalista e burocrática, embora continue exercendo o controle de forma eficiente e rigorosa. Esse deslocamento do foco da punição do corpo para a alma não representa apenas uma mudança do sistema penal, mas inaugura uma nova forma do exercício de poder, o poder disciplinar. Esse novo modelo de poder se infiltra nas instituições e nos corpos sociais, ultrapassando os muros das prisões e se instalando em fábricas, escolas, hospitais e empresas. Ele atua de maneira contínua, fragmentada e técnica, através de saberes especializados como a psicologia, a pedagogia, a psiquiatria e a administração, que fornecem justificativas científicas para a vigilância e o controle dos indivíduos. Na esfera da administração, especialmente na gestão de pessoas, os princípios do poder disciplinar, descritos por Foucault, se manifestam de forma contundente. A antiga punição explícita dá lugar a mecanismos sutis de controle, que operam sob a aparência da neutralidade e racionalidade. As empresas substituem os castigos físicos por processos formais e impessoais, como avaliações de desempenho, planos de desenvolvimento individual, metas comportamentais e sistemas meritocráticos. Desse modo, a punição torna-se simbólica. Quem não atinge os padrões operados é excluído de promoções, recompensas ou até mesmo do emprego, não por ser culpado, mas por não se alinhar com a cultura organizacional. Além disso, o controle não se limita à produtividade, mas se estende à subjetividade do trabalhador. O foco da punição moderna, como Foucault aponta, é moldar a alma, ou seja, o coração, a vontade e as disposições. Assim, torna-se comum a demissão de funcionários por, entre aspas, não se encaixarem no perfil da empresa, mesmo que cumpram suas tarefas. A gestão moderna passa a vigiar não apenas o que o indivíduo faz, mas o que ele sente, pensa e valoriza. O ideal é que o próprio trabalhador internalize as regras, se autocorrija e se autopuna, sem a necessidade da correção externa. O poder disciplinar, como explica Foucault, não é centralizado, mas capilarizado. Pequenas justiças e juízes paralelos, como psicólogos, gestores, consultores e sistemas automatizados, participam do processo de vigilância e correção dos comportamentos. Nas empresas, essa lógica se expressa por meio de feedbacks constantes, sistemas de metas, avaliações por competências e programas de coaching, que avaliam e ajustam continuamente a conduta dos trabalhadores. Esses instrumentos, embora envoltos em uma linguagem técnica e objetiva, funcionam como formas modernas de punição orientadas à conformidade e à produtividade. Sob o discurso da humanização e da eficiência, o castigo moderno continua presente, mas assume novas formas, menos visíveis, mais psicológicas, mais eficazes. A punição não desaparece, ela se desloca, se refina, se oculta sob práticas cotidianas e discursos científicos. O que está em jogo não é apenas o controle do que se faz, mas daquilo que se é. Foucault nos mostra que o poder punitivo, longe de ter se enfraquecido na modernidade, se tornou ainda mais profundo e invasivo, operando silenciosamente no interior dos sujeitos e das instituições. Assim, o capítulo O Corpo dos Condenados revela não apenas uma história da punição, mas uma crítica contundente aos modos modernos de controle social. Ele nos convida a refletir sobre as formas sutis, técnicas e cotidianas com que o poder se exerce.
moldando corpos, condutas e consciências, muito além dos limites da prisão, inclusive no interior das empresas, das escolas e de todas as instituições que produzem e normalizam os sujeitos na sociedade contemporânea. No segundo capítulo, A Ostentação dos Suplícios, Foucault descreve como, antes da Revolução Francesa, o sistema penal era fortemente marcado pela punição física, estruturado pela Ordenação de 1670, que estabelecia uma hierarquia de castigos, da morte até o banimento. A aplicação das penas variava conforme o status social e os costumes locais, e o suplício, mesmo quando suavizado por tribunais ou pela coroa, era visto como elemento indispensável na punição de infrações mais graves, servindo não só para punir, mas para reafirmar publicamente o poder soberano. O suplício, segundo a definição da época, era uma pena corporal meticulosamente calculada e não apenas um ato de crueldade impulsiva. Ele obedecia a 3 critérios. Primeiro, o sofrimento precisava ser mensurável e hierarquizável, sendo a morte o ápice dessa gradação por sua capacidade de prolongar o sofrimento antes do fim. Segundo, o suplício era uma prática regulada, com regras claras sobre a intensidade e o modo da punição, sempre proporcional ao crime e aos status do condenado. E terceiro, sua função simbólica era marcar o corpo da vítima de forma duradoura e servir como espetáculo de poder. A justiça persegue e persiste o corpo além de qualquer sofrimento possível, por isso a vítima deve ser marcada para que se perceba o seu triunfo. O suplício não corresponde a qualquer punição corporal. É um ritual organizado para a marcação das vítimas e a manifestação do poder que pune. É nos seus excessos que se manifesta a economia do poder. No sistema penal do antigo regime, o processo era conduzido em segredo, sem acesso ao público ou ao acusado, impedindo qualquer possibilidade de defesa formal. O magistrado tinha poder absoluto, recebia denúncias anônimas, ocultava o motivo da acusação e guiava os interrogatórios, reafirmando o monopólio do soberano sobre a verdade e o silêncio do povo diante de sua justiça. Apesar do segredo, o julgamento seguia regras formais sobre a hierarquia das provas, desenvolvidas desde a Idade Média e aperfeiçoadas na Renascença. Cada prova tinha um peso específico. Provas plenas autorizavam qualquer pena, inclusive a morte. Semiplenas, penas físicas e infamantes. E indícios fracos apenas incentivavam mais investigação ou multas. Essas regras criavam uma aritmética penal, que, embora técnica, ainda deixava espaço para interpretação e discussões jurídicas. Na execução da pena, o corpo do condenado voltava a ser um elemento central, pois é sobre ele que o processo, antes conduzido em segredo, se torna legível para todos. A exposição pública do corpo serve como uma forma de proclamar a verdade da culpa, reforçada pela própria admissão vocal do condenado. Esses últimos momentos, em que o culpado já não tem nada a perder, funcionam como uma luz plena da verdade, encerrando o ciclo do julgamento. O suplício bem-sucedido justifica a justiça ao publicar a verdade do crime no próprio corpo do suplicado. Para reforçar essa ligação entre crime e punição, o castigo muitas vezes era realizado no local do crime, ou com elementos simbólicos, como furar a língua de um blasfemador, num gesto que visava anular o crime na morte do culpado. Além disso, a lentidão do suplício e a agonia eram vistas como uma última forma de extração da verdade, uma verdade que só a dor poderia revelar plenamente. Esse sofrimento final também tinha um valor espiritual, funcionando como uma espécie de penitência que aliviava os castigos do além, antecipando a promessa de perdão divino. Assim, da tortura à execução, o ciclo da justiça se fechava. O corpo produzia e reproduzia a verdade do crime, confessava sua culpa, tornava visível a marca do crime sobre si e em si mesmo, suportava o castigo e ainda manifestava seus efeitos de forma ostensiva diante da sociedade. O objetivo final desse sistema era a produção de uma verdade, mesmo na ausência do acusado, e o ponto culminante dessa verdade era a confissão. Para a justiça não bastava punir, era preciso que o próprio réu admitisse sua culpa, reafirmando o poder da lei sobre ele. A confissão tinha um papel ambíguo, era ao mesmo tempo mais uma prova e a mais poderosa delas, pois transformava uma acusação externa em afirmação voluntária, ainda que obtida sob coerção, que nos levaria a outra ambiguidade.
pois, com sua importância, todas as formas possíveis de coerção seriam usadas. Porém, ela é uma transação, visto que havia condicionantes legais, como a espontaneidade, que requerem certa voluntariedade. Esse paradoxo entre prova formal e prova espontânea explica os métodos adotados. O juramento, que vinculava o acusado moral e religiosamente, e a tortura, usado para extrair a confissão e que precisava ser repetida livremente em juízo. Assim, o corpo do acusado era o elo entre o segredo do inquérito e a demonstração pública de culpa, funcionando como engrenagem essencial na fabricação da verdade penal. O povo, por sua vez, ocupava um papel ambíguo no ritual do suplício. Como espectador, era ao mesmo tempo parte da encenação e alvo da mensagem de intimidação. O suplício era uma política do medo, performada em praça pública, buscando dissuadir os súditos de cometerem crimes ao demonstrar o preço da transgressão. Contudo, esse mesmo povo também podia tornar-se instável, reagindo com empatia ao sofrimento do condenado ou até mesmo se revoltando contra a punição. Essa tensão tornava o espetáculo de dor algo arriscado, pois nem sempre provocava o efeito disciplinador esperado. Em algumas situações, o povo reagia contra a justiça, buscando impedir execuções consideradas injustas, especialmente em casos ligados a revoltas populares ou conflitos de classe. Essa rejeição expunha o risco de o suplício reforçar mais do que a obediência a solidariedade com o condenado. Muitas vezes o espetáculo tomava áreas de carnaval, invertendo os papéis. O criminoso ganhava traços de herói e o poder era ridicularizado. Para o povo, esse era um dos raros momentos em que a justiça se tornava tangível e onde surgia a percepção de que todos poderiam ser alvos da mesma violência legal. Mesmo restritas ao espaço urbano, essas agitações populares tinham força suficiente para se espalhar e envolver outros grupos sociais, transformando-se em potenciais focos de contestação política. Nesse segundo capítulo, Foucault revela uma transformação profunda na lógica da punição que acompanha o advento do Iluminismo. Esse movimento filosófico e político, surgido no século XVIII, não apenas promoveu ideias de razão, progresso e justiça, mas também influenciou diretamente as práticas penais, rompendo com os métodos brutais e espetaculares do antigo regime. Antes do Iluminismo, a punição era marcada pelo suplício, castigos físicos extremos aplicados publicamente, cujo objetivo principal era reafirmar o poder absoluto do soberano por meio do sofrimento visível do corpo do condenado. O julgamento era menos uma busca por justiça do que um ritual simbólico, em que a verdade da culpa se corporificava na confissão, frequentemente arrancada sob tortura. O corpo do condenado era o palco no qual o poder se encenava. Com o Iluminismo inicia-se uma crítica crescente a essas práticas, consideradas bárbaras e irracionais. Pensadores como Beccaria e Bentham propuseram reformas que visavam tornar o sistema penal mais racional. A ênfase se desloca do espetáculo da dor para a prevenção do crime e a reabilitação do infrator. A punição deixa de ser pública e física para se tornar oculta, controlada e disciplinar. Foucault identifica nesse processo uma mudança paradigmática. O foco da punição passa do corpo para a alma, da dor para a correção. Em vez de destruir o corpo do criminoso, o novo sistema busca moldar o seu comportamento utilizando mecanismos como a vigilância constante, a normalização e o controle de gestos e hábitos. A prisão, em sua nova forma, emerge como símbolo desse novo poder disciplinar. Portanto, a partir do Iluminismo, a punição deixa de ser um espetáculo e passa a ser um instrumento de controle eficiente e invisível, o que se apresenta como uma humanização da justiça. Foucault revela como uma nova forma de dominação. A mudança de paradigma iluminista, longe de abolir o poder punitivo, apenas o transforma, tornando-o mais difuso, técnico e internalizado. Com isso, Vigiar e Punir se mantém como uma obra fundamental para compreender como o poder se reorganiza nas instituições modernas e continua a operar de forma eficaz sob a aparência da racionalidade e do progresso. O sistema penal descrito por Foucault é caracterizado por uma racionalização das práticas punitivas com regras formais e técnicas, como a aritmética penal, que quantificava o valor das provas, além de métodos bem definidos de interrogatório e tortura. Essa estrutura dialoga com a lógica taylorista, que aplica princípios científicos para organizar o trabalho de forma eficiente, controlando cada etapa do processo produtivo.
Assim, ambos os sistemas buscam extrair algo específico. No caso do sistema penal, a verdade do acusado através de métodos padronizados e regulados. Já no Taylorismo, a máxima produtividade do trabalhador, controlando seus movimentos, tempo e ações de forma quase mecânica. Em ambos os casos, o corpo é central, no sistema penal, como meio de produção de verdade, e no Taylorismo, como mecanismo de produção industrial. No antigo regime, o magistrado detinha o poder e o conhecimento sobre todo o processo judicial, assim como no Taylorismo. O engenheiro ou gerente científico centraliza o saber sobre o trabalho, retirando do operário o conhecimento sobre o processo produtivo. O suplício, como Foucault descreve, era um ritual público, um espetáculo cuidadosamente encenado para demonstrar o poder soberano e reafirmar a ordem. A teatralização do castigo tinha a função de controlar os corpos e as massas por meio da visibilidade extrema e da repetição. No Fordismo, essa lógica é transferida para o campo da produção. A fábrica se torna um novo palco onde o trabalhador não é disciplinado pela dor física, mas pela rotina, repetição e vigilância constante. O poder, assim, deixa de ser exercido por meio da violência explícita e espetacular, passando a ser estruturado de forma racional, visível e controlada, na organização do tempo e do espaço. A linha de montagem fordista pode ser vista como um ritual moderno, no qual o trabalhador desempenha uma função previsível e monitorada, semelhante ao papel do condenado no ritual do suplício, que também seguia regras rígidas e uma coreografia pública. Enquanto o suplício controlava o corpo pelo medo, o sistema fordista o controla pela repetição e pela integração total à lógica da produção. Ambos os sistemas operam sobre o corpo como suporte de um discurso maior. No suplício, o discurso do poder soberano, e no fordismo, o discurso da eficiência produtiva e do consumo em massa. Além disso, tanto no suplício quanto no fordismo desempenham funções ideológicas. O primeiro reafirma a autoridade divina e régia, e o segundo a ideologia do processo, da produtividade e da ordem social. Ambos enfrentam reações populares. No suplício, manifestações contra a injustiça, e no fordismo, greves, alienação, resistências, entre outros. Ao introduzir a linha de montagem, Ford estabelece uma estrutura em que o trabalhador não exerce mais autonomia. O corpo do trabalhador se ajusta à esteira. A disciplina não é imposta com punições, mas com a estrutura da fábrica, que funciona como um ambiente disciplinar por excelência. Portanto, o modelo de Ford é um reflexo da lógica descrita por Foucault, menos espetáculo e mais controle invisível. Conclui-se, então, que Foucault nos fornece ferramentas importantes para compreendermos a maneira com que o poder opera nas organizações modernas. A punição deixou de ser um espetáculo de soberania para se tornar um mecanismo técnico com foco em gerir condutas. O trabalhador, como condenado moderno, não é mais punido para ser eliminado, mas para ser corrigido, ajustado e melhorado para ter capacidade e condição de produzir mais. Desse modo, Foucault argumenta que o poder nas sociedades modernas se torna mais eficiente não quando centraliza a repressão, mas quando descentraliza o controle, tornando-o parte da rotina e das relações sociais cotidianas. No ambiente corporativo, isso pode ser observado nas políticas de gestão de pessoas, que regulam desde comportamentos até a construção da identidade do trabalhador dentro da organização. Portanto, ao analisarmos as teorias da administração à luz da obra de Foucault, é possível compreender que a gestão não se limita a técnicas neutras para a organização da produção, mas também opera como um instrumento de poder que visa disciplinarização e vigilância dos indivíduos em prol da eficiência econômica. Nos 2 primeiros capítulos, Foucault mostra como a punição evoluiu do suplício público e físico para normas mais sutis de controle. Ele revela como o poder deixou de agir diretamente sobre o corpo e passou a operar por meio da vigilância e da disciplina. A obra é fundamental para entender como as práticas punitivas moldam as instituições e continuam influenciando as normas de controle social até hoje. Contudo, deixamos aqui algumas referências que fundamentaram nossos argumentos e as nossas informações. Então, nós do primeiro grupo agradecemos por ter ficado até o final e esperamos que essa parte da obra de Foucault tenha ficado bem clara. Obrigado.